Boa tarde a todos. Hoje, dia 28 de maio de 2021, nós vamos realizar, então, a defesa de estágio curricular do aluno Fagner Barbosa Ramos. Estão presentes a orientadora, eu, Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, os membros da banca, professor Bruno Panceira Espíndola, o professor Marcos André Noato e a coordenação de extensão representada pela Lidiane. Fagner, então tu tens aí em torno aí de 15 a 20 minutos para fazer a tua apresentação. Pode fazer de forma bem calma, bem tranquila, que vai dar tudo certo, tá? Tá certo, obrigado. Então, boa tarde, meu nome é Fagner. Estarei defendendo o meu relatório de estágio curricular obrigatório supervisionado. Minha professora orientadora é a Eliette, o supervisor de estágio foi o Jordanes Hoffman. O estágio ele foi realizado na empresa cooperativa agroindustrial Cooperja, no município de Jacinto Machado, no departamento técnico da empresa. Identificação da empresa. O nome fantasia é Cooperja, a razão social Cooperativa Agroindustrial Cooperja, a área de atuação é a produção de grãos, e o período de realização do estágio foi do dia 1º de outubro de 2019 ao dia 20 de dezembro de 2019, com duração de 350 horas. Bom, a Cooperja ela foi fundada no ano de 1969 por um grupo de 116 produtores da região, lideradas por um engenheiro agrônomo, né, o seu Joaquim Pedro Coelho. Inicialmente, ela foi desenvolvida para facilitar o beneficiamento do arroz produzido na região e o escoamento da produção, né. No início, era conhecida como Cooperativa Agropecuária Cooperja, de Jacinto Machado, e com o decorrer dos anos aí é a popular Cooperja. Hoje ela está entre as 400 maiores empresas do Brasil e é a cooperativa que mais recebe arroz no estado de Santa Catarina, né, desde 2002. Hoje a Cooperja ela conta com 11 lojas, né, agropecuárias espalhadas aí pelo estado de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 4 supermercados, 4 unidades que recebem arroz, o campo agroacelerador, uma fábrica de ração, um posto de combustível e uma unidade beneficiadora de semente. A Cooperja, no início, né, ela era uma empresa voltada apenas para o setor da risicultura, né, e com se desenvolver na história, aí, ela ampliou a sua área de atuação, né. Hoje ela já atua na parte da fruticultura, aí, com maracujá, banana, pitaia. Também migrou para outras culturas de grãos, aí, por exemplo, o milho, né, e mais recentemente a soja, e algumas outras, né. E ela também se especializou na prestação de assistência técnica, né. Hoje a Cooperja ela conta com um departamento técnico, né, composto de 9 profissionais, entre eles engenheiros agrônomos e veterinário, engenheiro agrimensor, zootecnista e técnicos agrícolas. O objetivo do estágio foi acompanhar a assistência técnica prestada pela Cooperja, né, aos produtores de arroz aí dos municípios de Ermo, Meleiro e Turvo. E como objetivos específicos, eu classifiquei orientar tecnicamente os produtores aos manejos a serem realizados na cultura do arroz, avaliar e identificar plantas daninhas, né, nas lavouras de arroz e doenças, auxiliar os produtores nas tomadas de decisões, né, tentar ser mais assertivo, e auxiliar na implantação da cultura da soja no campo agroacelerador Cooperja. Então, uma das culturas, né, acompanhadas durante o período de estágio foi a cultura da soja, e o acompanhamento se deu exclusivamente no campo agroacelerador, não se realizou visitas técnicas a produtores, né. Então, no período inicial do estágio, né, se realizou o preparo das áreas, principalmente aí nas áreas de plantio em várzea, né, se realizou a abertura do sistema de drenagem, né, e após as áreas já estarem prontas, se realizou o plantio, né. Para o plantio ele foi realizado de acordo com a previsão do tempo, porque se encontrava uma situação de seca na região, e ele foi realizado em 2 momentos, né, no dia 8 de novembro de 2019 e no dia 20 de novembro de 2019.
Para o plantio, a gente realizou o procedimento de inoculação das sementes, né, onde consistia aí na pesagem da semente, daí se utilizou 4 gramas de inoculante turfoso por quilo de semente, né, e também se utilizou 2 ml de água por quilo de semente e 1 ml de Premax, né. A utilização desses 2 ml de água por quilo e 1 ml de Premax se dava porque, segundo o meu supervisor, né, ele relatou que quando a gente realiza a inoculação, que é muito comum no caso dos produtores, né, na caixinha de plantio, né, se coloca a semente e o inoculante, né, turfoso ali sobre elas, com a vibração do equipamento ele acaba segregando, né, e algumas sementes não ficam tão bem inoculadas, né. Então a gente pegava, né, realizava a adição de 2 ml de água, e esse produto Premax, né, era uma substância açucarada, né, segundo ele era para nutrir esse bradyrhizóbio, né, proteger ele, né. E aí a gente agitava essas sementes dentro de um saco com esses 2 ml de água e 1 ml de Premax, e facilitava com que o inoculante ele ficasse bem aderido à semente, né, em uma quantidade baixa de líquido para também tentar não prejudicar o tratamento da semente, né. No primeiro momento, no dia 8, se realizou o plantio apenas da soja da área do departamento técnico, e no segundo momento realizou-se aí o plantio das empresas parceiras da Copérgia, né, e sendo elas, né, a Agroeste, Rizobacter, Sol Fértil, Unifértil, Irrara, Piratini, BASF, Singenta e Fecoagro. Aí a quantia de adubo, né, de adubação utilizado foi de 350 kg por hectare, e a densidade de plantio foi de 13 sementes por metro linear, né. Importante lembrar que a gente não mudou essas quantidades para o plantio das sojas e das empresas, né. A densidade foi sempre mantida a mesma, e a quantidade de adubação também, né. O que mudava era talvez a cultivar que eles, né, preferissem usar o adubo, né, mas a quantidade era a mesma. Então, logo após que a gente realizou o plantio, né, se tinha uma previsão de chuva, né, e ela se confirmou, né. Nossa, teve uma chuva muito forte lá na região de Jacinto Machado, que alagou as áreas de soja, né, principalmente a soja na várzea, né. Por isso que é tão importante a realização de um sistema de drenagem eficiente na área, né, sendo que agora é uma modalidade de plantio da soja na várzea aqui na região tá crescendo bastante, né. E se realizava um monitoramento aí diário na cultura, né, especialmente para monitorar o ataque de vaquinha, né. Toda vida que se percebia o ataque, né, a recomendação já era avisar o profissional lá do campo agroacelerador, né, para ele já entrar com o controle, né, e aí ele já realizava a aplicação em seguida do inseticida Engiopleno, né, uma mistura de tiametoxina com lambda-cialotrina. Em um dos monitoramentos a gente percebeu que haviam plantas de soja com trifólio consumido e algumas plantas consumidas, né. Aí a gente começou a prestar atenção em torno da área e tal, e conseguiu concluir que era ataque de lebre, né. Aí a gente teve que, para evitar o ataque, cercar todas as parcelas com tela, né. Para o controle de plantas daninhas eram realizadas as análises visuais mesmo, o desenvolvimento das plantas de acordo com o desenvolvimento da cultura, né. E aí se entrava com a aplicação de um herbicida à base de glifosato, né. E junto a ele se associava um adjuvante e um adubo foliar, né, o glitrel, esse que segue na imagem central, né. O motivo pelo qual se utilizava esse adubo foliar, de acordo com as informações do meu supervisor, é que sempre que se realiza uma aplicação de glifosato, mesmo em culturas que possuem um gene de resistência, elas acabam apresentando um afito, pelo fato de que ocorre um desequilíbrio e diminui muito os teores de manganês e fósforo no interior da planta, né? E aí se utilizava esse adubo foliar junto à aplicação para evitar esse desequilíbrio. E para o controle de doenças, né, foi realizado de forma preventiva, né, se utilizando o fungicida Elatos,
e ele coincidiu aos 35 dias após o plantio, né? Não foi um dado marcado no calendário, né? Mas o que se levava em consideração era a distância entre a parte aérea das linhas, né? Quando elas se apresentavam em uma distância de 1 palmo, em torno de 1 palmo, se realizou a primeira aplicação. Né? Isso pelo fato de que se tinha o objetivo de que essa aplicação chegasse até a região baixeira da planta, né? Mantivessem ela sadia. E com esse tamanho ainda era possível. Na hora que fechasse o dossel, já não conseguia mais fazer uma aplicação efetiva na região baixeira da cultura. Após a gente já ter implantado as áreas de soja no departamento, no campo agroacelerador, né, teve uma empresa que houve alguma mudança ali nos planejamentos dela e acabou que disponibilizaram mais uma área, né? E aí a gente optou por fazer um ensaio de cultivares, né? E tentou conseguir o máximo de cultivares possível, né? E a gente conseguiu reunir 23 delas, né? Sendo elas a Agroeste 3090, Agroeste 3680, Agroeste 3730, Bravante 5D634, BS 2606, Compacta 6565, Delta 5960, Fibra 6461, FPS 1867, HO Jacuí, HO Pirapó, Nideira 5700, Nideira 6010, Nideira 6601, Pioneer 90R10, 95R10, Pioneer 95R90, Singenta 1263, Singenta 1561, Tec Irga 6070, TMG 7058, TMG 7260, TMG 7363, Iseus 55 e 57. É importante ressaltar que a gente tentou manter o máximo possível assim, né, do manejo igual para todas, né? Por exemplo, desde inoculação, né, plantio, a quantidade de adubação, tudo, né, para tentar facilitar o máximo possível do efeito comparativo, né, entre elas, né. E assim, eu não acompanhei até o final, mas nas fases iniciais eu digo que a gente já percebia que algumas cultivares, eu não vou ser preciso em identificar quais, mas algumas elas já apresentavam um maior número de ramificação em relação a outras. Isso pode, talvez, no futuro implicar em maior produtividade, sei lá. Por se tratar de uma época bastante seca, né, no período do plantio, e aí a gente não pôde esperar a chuva, né, para o plantio do ensaio de cultivares, que já não se tinha muito tempo, a gente teve que realizar a irrigação 3 vezes, né, de forma aleatória, assim, para tentar suprir o déficit hídrico da cultura e manter o bom desenvolvimento aí para no dia do evento as plantas estarem bonitas. Né. Durante o estágio a gente também realizou o acompanhamento da cultura do arroz, e aí para a cultura do arroz o acompanhamento se deu na forma de visitas técnicas, né, visitas às propriedades, né, e no período inicial aí coincidiu, né, com o período inicial da cultura também, né, e as visitas solicitadas eram basicamente para avaliação e identificação das plantas daninhas, né, presentes nas áreas. Né. Então a gente se deslocava até as propriedades, chegava na área, realizava o diagnóstico, né, de qual planta estava presente na área do determinado produtor, e com as informações de estágio vegetativo, né, a pressão, né, a frequência de ocorrência de determinada planta, a gente tentava passar o posicionamento mais preciso possível, né, do uso do herbicida ao produtor, né, tentando sempre buscar um herbicida que fosse entregar o melhor resultado para ele, né, garantir um bom desempenho da aplicação. Né. E em algumas visitas também eram para tentar buscar uma solução para o escape de plantas, né? Seja por uma aplicação fora de estágio ou pela utilização de um mecanismo que a determinada daninha já apresenta resistência, né? E um caso bastante comum é o capim-arroz, né? Que na região ali dos municípios de Ermo, Meleiro e Turvos tem bastante ocorrência aí de resistência ao grupo ALS, né? E aí a gente ia até as áreas, né, realizava as avaliações das plantas
E o posicionamento, a recomendação para esses casos, né, era a utilização aí dos herbicidas Aura e Clincher, né, que são dois herbicidas que inibem a enzima CCase, né, são mecanismos diferentes da LS, e permitiu um bom controle, né. A gente observou que a associação dos dois, né, possui um sinergismo e que eles conseguiam controlar até plantas que já estavam emitindo panícula, né, então num estágio bem desenvolvido já, né, bem avançado. Um problema que é bastante recorrente na região ali é o ataque de caramujos, né. Muitos produtores entravam em contato com a gente no departamento técnico para realizar visitas e ver qual era o problema que estava ocorrendo na área, né, pelo fato de que esses moluscos eles consomem a plântula do arroz e parece que não foi nem semeado, não foi nem realizado ali a semeadura da área, né? Fica só a terra, e daí é um problema bastante complicado, porque não se tem defensivos registrados para o controle desses moluscos, né? E aí, geralmente não, sempre era recomendado a drenagem da área e, em alguns casos, daí o replantio das áreas mais afetadas, né? Em apenas uma das visitas que a gente realizou aos produtores nesse período, porque a gente diagnosticou uma doença, né, que era, na doença em questão era a mancha parda, né, bipolaris oryza. É uma doença que ela ocorre durante todo o ciclo, mas geralmente no ciclo vegetativo não é tão comum, né, mas pode ocorrer, né. E aí a dúvida do produtor era a seguinte, que ele ainda teria que realizar mais uma adubação nitrogenada, e aí ele não sabia, né, se ele realizava, se não ia intensificar muito o problema dele. E aí a orientação passada a ele foi para que ele entrasse com controle, né, daí o fungicida em questão que recomendado foi o nativo, mas por questão financeira, que é um produto bom e no momento estava mais barato no mercado, né, e seguir normalmente o cronograma dele, né, continuar e realizar a aplicação nitrogenada. Em uma das visitas solicitadas, né, o produtor entrou em contato porque ele estava suspeitando que o arroz dele estava com sinais de intoxicação. E aí a gente se deslocou até a área e ao chegar lá e fazer uma análise geral, né, da área, a gente percebeu que era deriva de algum produto à base de glifosato. Aí ele relatou que o vizinho dele, né, havia realizado uma aplicação de glifosato sob condições inadequadas aí, né, sob condições ambientais inadequadas, né. Ele realizou a aplicação no final de tarde, com vento, e aí acabou atingindo a lavoura dele. E aí é o seguinte, né, aí entra muito a parte da habilidade do profissional, né, em lidar com a situação, né, porque o produtor que foi prejudicado, ele é um sócio e um cliente da Cooperj, né, e o produtor que realizou o dano, ele também é um sócio e cliente da Cooperj. Então a gente tem que ser muito pontual, né, mas ali os dois eram vizinhos e tinham uma boa relação e o que realizou o dano, ele forneceu a semente para o replantio da área, né. Porém, o cara já tinha realizado a adubação de base, né, já tinha realizado a aplicação de fungicida, o dano, assim, já tinha causado um prejuízo econômico, né. Às vezes a gente orienta em realizar aplicações, né, sob condições adequadas, e parece que a gente está chovendo molhado, né, mas ainda acontece problemas ainda hoje, né, sob condições aí inadequadas de vento. Durante o estágio, atribuíram minha responsabilidade de realizar os testes de germinação dos lotes de semente da unidade beneficiadora de sementes da Cooperj. Então eu ia até a unidade, coletava amostras, né, de cada lote. Dessas amostras, eu realizava 4 subamostras, né, com 100 sementes cada uma, e organizava elas em papel germiteste, né. Daí eu umedecia e colocava elas em BOD, por um período de 10 dias. Daí o restante da amostra, né, coletada, era tipo arquivado, né, era identificado a cultivar, né, identificado o lote e a safra. E aí a gente guardava.
após os 10 dias, né, eu realizava a contagem das sementes e determinava a taxa germinativa. E quando se tinha alguma suspeita da qualidade da semente e tal, né, de algum produtor relatava, né, um profissional da Copérsia se deslocava até a propriedade, tentava identificar o lote, às vezes se ainda houvesse alguma semente disponível no local, a gente pegava para tentar germinar ela e fazer a análise novamente, né? Mas a gente nunca detectou assim, nenhum problema da semente em si, né? O que aconteceu é que algumas vezes, né, os produtores eles compravam as sementes de algumas cultivares, né? Por exemplo, o IRCA 424 RI, ele é uma cultivar destinada ao plantio em linha. E alguns produtores, né, compravam essas sementes para realizar o plantio em pré-germinado. Daí, no momento de realizar a germinação, a sacaria dessas sementes era impermeável. Aí eles pegavam e realizavam alguns furos com a faca, né, e colocavam elas imersas em água, né, mas daí a água ela não conseguia atingir de maneira uniforme o interior da embalagem, né. E aí acabava que apodrecia a semente no centro, tudo, onde se desconfiava da qualidade da semente, né. Mas no fim era um problema no processo, né. Durante o estágio eu também fui convidado a participar de um treinamento, né, onde ocorreu na propriedade do seu Manuel, um associado da Copérgia, né, morador do município de Meleiro. O convite veio através da empresa Singenta, né, a ajudar os colaboradores da Singenta na organização do evento, né, preparar as plantas, né. E o intuito do treinamento era apresentar a nova cultivar da Singenta, né, o 5488, né, um super precoce, e também demonstrar a importância da realização da aplicação de fungicida na cultura do milho, né, que aqui na região a gente não tem muito hábito de realizar aplicações de fungicidas, né, na cultura do milho, né. E aí o colaborador em questão, o Ivan Tedesco, na mão direita dele ele tem plantas tratadas, né, com fungicida no caso da Singenta, o Calares, né, e a gente já consegue perceber que as folhas são sadias até na região mais baixeira da planta, né. E na mão esquerda dele ele possui as plantas que não foram tratadas, né, com fungicida, né. E por se tratar de uma condição de seca, essas plantas acabaram perdendo as suas folhas baixeiras aí. E uma questão que era bem visual é que as plantas tratadas, elas conseguiram manter o enchimento da espiga, né, um bom enchimento, né, enquanto as plantas que não foram tratadas, elas já tiveram problemas no enchimento da espiga, né, era bem visível. Até uma brincadeira assim do pessoal do departamento técnico, né, que eles falavam que todo estagiário tinha que deixar um legado, né, ou algo de lembrança, né, no departamento técnico, né. E daí a gente estava voltando de uma visita técnica e aí tinha uma lixeira, né, uma placa lixeira na beira da estrada. E aí era uma máquina de lavar. Aí a gente já veio a ideia na hora, né, da lei do mínimo, né, paramos o carro da empresa e sacamos todo o lixo e peguemos a máquina de lavar, né. Daí eu levei lá e elaborei a lei do mínimo, né. Só porque aí o diferencial que eu tentei propor foi simular um solo totalmente corrigido, né, sem o fator limitante, né, no caso, sendo o diferencial da ideologia original da lei do mínimo. Como aspectos positivos, né, a Copérgia ela tem uma boa infraestrutura, né, para receber os clientes e oferece uma boa condição de trabalho para os colaboradores, né. E eu vejo também que a Copérgia está sempre aberta a novidades, ela nunca limita o surgimento de algo novo, né. Até um exemplo que se teve na época é que estava surgindo ali a startup Agrise, né, com a aplicação aérea e com drone, né, aplicação de pulverizações com drone, né. E a Copérgia ela realizou pacotes, né, e sorteou entre os associados, né, para uma forma de divulgar, né. Aí, sei lá, às vezes era 5 hectares, né, de pulverização, daí sorteava entre
os associados para tentar também ajudar a empresa, né? Isso é bastante positivo, pelo menos no meu ponto de vista, né? E uma coisa que eu sempre tive, que eu vi assim que era bastante fácil, né, e acessível era chegar até os profissionais, né? Sempre que a gente tinha alguma dúvida, qualquer dúvida, né, podia procurar qualquer um deles que eles tentavam resolver da melhor maneira possível, né? E sempre tem aquele acolhimento, né? A gente sempre sentia que era acolhido pela empresa. Né? E um ponto como uma sugestão, né, seria assim, a gente tem ciência de todo o custo que envolve, né, a elaboração de um departamento técnico, né, mas tem bastante necessidade de um desenvolvimento de um departamento técnico na unidade de Santo Antônio da Patrulha, né, por se tratar de uma unidade tão grande quanto o Jacinto ou até mais, né, ela não possui um departamento técnico. E às vezes, quando se tinha algum problema no Rio Grande do Sul, se entrava em contato com os profissionais aqui de Jacinto Machado, né? Então acabava ficando muito refém da disponibilidade do profissional, porque já tem todo o seu planejamento, né? E aí às vezes se é um problema de urgência, acaba ficando muito restrito, né, a resolução, né? Às vezes demora um pouco. Né? Isso era a minha sugestão, né? Mas já eles dão um jeito. Né? Como considerações finais, né? A realização do estágio ela sempre proporciona uma experiência muito grande, né? Porque a gente tem todo assim, o conhecimento passado em sala de aula, né? Mas quando a gente está vendo na prática é algo bastante diferente, né? E, e assim, eu tiro por mim, né? Eu tinha mais familiaridade com a cultura do arroz, milho, mais soja, eu conhecia, mas não de estar todo dia, né? E o estágio proporcionou aí o acompanhamento da cultura direto mesmo no campo, né? Todo dia junto e tal, né? E durante o estágio era muito debatido também a rotação de mecanismo de ação de herbicidas, né? Que era muito falado mesmo, que a gente tem que sempre ter o objetivo de manter em baixa concentração nos mecanismos de ação na propriedade da gente, né, dos produtores. Né. Isso eu também achei um ponto bastante interessante. Né. E a vivência prática, né, que chama bastante atenção. Né. A gente vê de fato como é o cotidiano, né, o dia a dia de um profissional que se dedica à prestação da assistência técnica, né, a relação dele com o produtor, né, a confiança que o produtor tem nele, né, sempre a humildade que o profissional tem que ter diante do produtor, né, que às vezes a gente estudou há 5 anos, mas o produtor ali às vezes está plantando há 20, 30 anos, né, a mesma cultura, né, então a gente também tem muito que aprender com ele. Né. Isso é bastante produtivo e causa um engrandecimento pessoal. Né. Queria agradecer a atenção de todos e pedir desculpa às vezes pelo nervosismo, né, que acaba atrapalhando um pouco, o cara se enrola, mas dá tudo certo. Né. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Fagner, pela sua apresentação. Agora um pouco mais calmo, né? Mais tranquilo, já baixou a adrenalina. Eu gostaria só de deixar registrado aqui que o Fagner ele entrou com o e-mail de outra pessoa, porque anteriormente ele estava tentando entrar com o e-mail dele e não conseguiu, tá? Então, só para deixar isso registrado. Eu também gostaria muito de agradecer o professor Bruno e o professor Marcos por terem aceito o convite de participar da banca de defesa de estágio do Fagner. Eu não sei como que vocês desejam proceder, quem de vocês quer começar as perguntas. Tanto faz para mim. Pode ser o Marcos, tá tranquilo. Como eu estou perto aqui, eu já vi uma pessoa levantar o dedo que quer começar. Pode ser, então, Bruno? Pode, tranquilamente. Então, tá bom. Então, eu vou passar aqui a fala para o professor Marcos. Bom, gente, primeiramente agradecer pelo convite, tá? Não estava assim, erguendo a mão, mas eu prefiro fazer primeiro também, para verificar conhecimento do facto.
Mas, enfim, a primeira coisa é agradecer mais uma vez o convite da professora, do Fagner. É sempre um momento importante de a gente participar dessas defesas, né? A gente acaba vendo como o aluno retornou do estágio e a gente faz uma espécie de balanço do que ele vivenciou na prática, a gente acaba trazendo isso muito para as disciplinas que a gente trabalha. Quando a gente também percebe que o estágio é bom, a gente recomenda para outros alunos. E a Copérgia, pelo menos na época que eu tive ali na coordenação de estágio, sempre foi muito parceira da instituição, e o Jordanes também. A gente tem ciência da milhões de funções que ele tem, e mesmo assim ele abriu espaço para conversar com a gente, fazer uma entrevista com o aluno. É muito bacana ter esse espaço e saber que muitos de vocês se formam e vão trabalhar lá. E trazem um pouquinho dessa dinâmica que permanece viva nessas trocas de informações. Eu tenho algumas considerações de relatório, mas essas eu vou deixar, não vou fazer aqui nesse momento. Eu fiz comentários durante todo o texto, eu vou encaminhar esse arquivo para você, Fagner, até porque a gente vai ter uma tarde longa aqui, depois do TCC, então eu prefiro sintetizar esse trabalho. Depois você pode olhar com calma, se alguma coisa você não concordar, você pode discutir com a professora, enfim, verificar se tem validade ou não mudar, ou mesmo comigo, eu estou sempre disponível para poder ajudar. A única coisa que também isso para mim chama atenção, isso vocês têm que mudar, é com relação à carga horária, que eu verifiquei lá 350 horas. Então dá uma olhadinha nos teus documentos, porque no mínimo do estágio é 400 horas mais 50 de relatório. Então esse, com certeza, é algo que tem que ser mudado, porque de repente o relatório vai para a coordenação, daí a coordenação, opa, o Fagner fez menos estágio, então peraí, ele não vai ser formado. Brincando, mas é alguma coisa no documento, eu lembro que inclusive foi nós fizemos, né? Então é só alguma coisa ali que foi, de repente, ali na hora de digitar, digitou errado. Bom, falar da tua apresentação, gostei da forma como vocês montaram, com muito mais imagens, pouco texto, letra calibria, eu gosto bastante disso. Provavelmente a professora deve ter falado, olha, faz esse formato, e realmente fica uma apresentação mais leve, ela dá mais oportunidade para que realmente nas imagens a gente consiga imaginar melhor como foi o teu trabalho lá, do que realmente ter texto de todo lado e daí a gente se perde com tanto texto. Então, achei bem interessante a forma como vocês montaram, também compacto, não ficou cansativo. A única coisa que é normal, né? A gente acaba começou um pouco mais nervoso, a gente acompanhou aqui alguns minutos antes também, mas faz parte, Wagner. Isso aí, assim, ó, até mesmo um ator lá que está há 20 anos de carreira, ele sempre vai sentir aquele frio na barriga, o professor também sente isso. É natural. E você, independente da profissão agora, se você vai seguir na carreira, ou vai para uma área mais acadêmica, ou vai tocar as coisas que você tem em casa, independentemente disso, você em algum momento vai ter que passar mensagem para outras pessoas, porque é natural, a gente tem que se comunicar e muitas vezes vender o nosso produto, nosso peixe, e isso com o tempo vai ficando mais fácil. Bom, eu vou me ater mais em algumas curiosidades, algumas perguntas que eu tenho no teu relatório e algumas coisas que, até para aproveitar um pouco a experiência de campo que você tem, não só obtida no teu estágio, como também no dia a dia que eu sei que você tem. Você falou da drenagem da soja, tá? E realmente você comentou bem, a soja está iniciando, são os primeiros anos, algumas vezes o pessoal está aprendendo bastante com essa cultura, e realmente, se for ver o preço dela, chama muita atenção. Você falou da drenagem, inclusive você teve ali uma situação que choveu demais, e a área, você comentou que estava bem sistematizada para poder drenar essa água em excesso. Como que é feito? Só para tentar explicar aí, como que é feito esse processo de drenagem? Quais são os segredos? O que você pode passar aí para nós? O segredo, a questão é a gente tem que tentar abrir, né, ali pelo menos, né, a gente tentava conduzir a água das partes mais baixas, né, que na própria já consegue identificar, né, algumas pressões, né, e aí a gente tentava
abria um sulco para o escoamento da água, né? E tentava abrir o máximo possível, assim, tentar abrir mais valetas próximas umas das outras, né? Para tentar facilitar o escoamento mesmo, né? Só no fato de observar a área, a gente já consegue identificar onde pode ter problema ou não. Às vezes, né, às vezes uma pessoa que não, sei lá, que não tenha tanta, sei lá, familiaridade, né, mas consegue. Isso é perceptível mesmo. Né, a gente entender assim na parte de... É simples, não tem muito que... tem algumas depressões, lá era bem visível, tinha algumas depressões, a gente ia lá e realizava a abertura de um sulco até o valo de drenagem. Né? Então é isso mais ou menos que o pessoal tem feito, até em condições semelhantes no campo, tentar achar esses locais de maior acúmulo e tentar desviar um pouco a água. Antes, não tem muita coisa que tem sido feito. Como é que é? Antes de implantar a cultura, o pessoal não tem feito grandes mudanças na forma de plantio, ou tem feito? Você tem acompanhado alguma coisa? Não, aqui não. Aqui tem um vizinho nosso que plantou e vai plantar novamente, né? Mas não, ele não fez nada além disso mesmo. Você comentou também de ensaios de cultivares, né? A gente percebe que e é muito importante essas avaliações, né? Porque de repente consegue identificar alguma cultivar que tem um bom desempenho aqui e também uma certa tolerância ao tipo de solo que nós temos. Mesmo no estágio ou fora dele, tu já consegue identificar alguma empresa ou algum tipo de cultivar que tem chamado a atenção que tem alguns metros à frente dos demais? Assim, aqui, pelo menos na minha visual, assim, na minha opinião, né, que eu visualizei, a cultivar que mais se destaca é a Delta, da Brasmax. Até eu mencionei no ensaio ali. A Delta é a que o pessoal planta mais e até no departamento técnico, né, eles davam preferência por ela, né, por ser mais adaptada, segundo o Jordano. Entendi, não, uma informação bem importante. Outra coisa, assim, mais curiosidade minha, você teve lá no agroacelerador, você também tem a vivência do campo, o que você verifica que tem maior diferença, grande diferença entre o manejo que é feito ali naquele pequeno espaço, deixar bonitinho para o produtor, e do que é feito na prática? Tem algumas aplicações, alguns tipos de manejo que não são feitos ou não podem ser realizados a campo pela questão de tamanho, enfim, mão de obra. O que tu percebe assim de gritante que pode ter a diferença lá no final? Ali, assim, o controle ali é bem mais fácil, né? O manejo, ele é manual, tudo bem, né? Das parcelas, mas é muito fácil, é pequena, né, a quantidade, né? Sendo a campo, a hora que tu extrapola aí para uma quantidade maior, né? Por exemplo, sei lá, uma área de 10 hectares dá muito mais trabalho do que aquelas parcelas, né? Que são bem menores, né? Mesmo o trabalho manual, ele se torna ainda muito mais fácil, né, de realizar, né? A mão de obra hoje é o que mais pega ainda, né? Sim. E também a equipe, né? Imagino, né? Imagina a equipe ali todos os dias, verificando se tem alguma coisa, alguma novidade e intervir, né? Antes de qualquer problema mais grave. Sim, ali o acompanhamento é diário, né? Sim. Você mencionou ali da utilização do glifosato junto com um fertilizante. E você citou que realmente pode dar um amarelecimento, e realmente em algumas cultivares a gente percebe isso, o yellow flash que eles chamam, uma coisa temporária. Mas eu queria um pouco mais a fundo. Por que isso acontece? Me explique fisiologicamente por que isso acontece, Fábio. Eu tenho a informação que eu consegui com o Jordanes, né? Para mim era uma novidade, né? Eu sabia, assim, a gente percebe que realmente acontece a fito, né? Não só na soja, como no milho, bastante visual mesmo, né? E aí quando a gente foi, né? Eu não podia ter contato, né, com os herbicidas e qualquer defensivo, né? E nem aplicar, né? O estagiário simplesmente acompanha
né, visualizando o procedimento, né? E aí, quando ele começou lá a dosar e tal, ele chegou com esse fertilizante, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas para que isso? Daí ele comentou, né? Ele disse, não, ó, que aqui é o glitrel, né? Ali que eles utilizam, né? De acordo com questões comerciais, né? E aí era uma fonte de manganês e fósforo, né? Aí ele falou que quando mesmo a planta que possui o gene de resistência ao Roundup, né, quando se realiza a aplicação aí de, né, resistência ao glifosato, quando a gente realiza a aplicação, ela ela apresenta fito, né? E aí com esse devido desequilíbrio nutricional no interior dela, né? Baixa os níveis de fósforo e manganês. Agora, assim, saber detalhadamente aí eu já não Não, consegui mas entrar nesse. não, mas é uma pergunta que, assim, até para você também no teu dia a dia e começar a se aprofundar em algumas questões, né, no que te chama a atenção, e realmente já existe isso, esse rápido amarelecimento, e alguns autores têm atribuído pela capacidade da planta dela exudar, então ela libera glifosato nas suas raízes, e esse glifosato ele acaba formando alguns complexos, né, com alguns tipos de nutriente ali presentes na rizosfera e vão prejudicando a absorção do nutriente. Então, de certa forma, atrapalha um pouco a absorção de alguns nutrientes e a planta ela passa por aquele período de estresse. Algumas cultivares mais, outras menos. Então, eu imagino que por ter esse procedimento, eu imagino que o pessoal da Cooper já identificou que as cultivares que eles trabalham têm mais esse comportamento, e por isso já estão colocando esse nutriente junto. Mas é questionável, né? Eu já vi alguns trabalhos até o pessoal comparando ensaios para verificar se tem efeito ou não na produtividade, e nem sempre tem um efeito significativo na produtividade. Você falou também das plantas daninhas, né? Tenho que comentar um pouco. Falou do capim-arroz, que tu identificou no estágio também com problema de resistência. Eu queria passar um pouco essa pergunta até para entender um pouco mais da tua vivência. Esse o dia a dia que tu está encontrando é o capim-arroz? Tem outras daninhas que estão chamando a atenção? Quais são os principais manejos que o pessoal tem adotado em casos de resistência? Explorar um pouco mais essa questão. O principal problema é o capim-arroz. No início eu pensava que ia ser o arroz vermelho, né? Pela assim, a proximidade, né? Mas o capim-arroz ele realmente é um problema bastante preocupante. E era o problema identificado. Antes a gente utilizava aí o sistema de irrigação por inundação contínua e conseguia manter um controle bem, né, bem interessante, né? E agora a gente já percebe que ele já não é tão eficiente assim, esse sistema de irrigação, né? Foi desenvolvido para isso, mas hoje ele já não é tão eficiente. E aí, uma condição de seca, como se encontrou no momento, nossa, facilita muito o desenvolvimento dele. E a frequência com que ele ocorre é muito alta, né? Não, assim, é bem preocupante mesmo. E aí os produtores têm utilizado, assim, várias formas, né? O que eles conseguem, se falar que é uma novidade, ele vai tentar fazer para ver se vai funcionar, né? E aí já tem produtores que já deixam na entre-safra com água, estão deixando assim, as áreas inundadas, né? E alguns estão utilizando bastante produtos pré-emergentes, né? Por exemplo, aí um clomazone da vida, né? Para tentar evitar assim, evitar a germinação e o desenvolvimento do capim-arroz, né? E o que é bastante curioso é que é realizada a dessecação da área antes do preparo do solo, né? E aí se inunda a área e quando a gente realiza o plantio tudo e se faz a drenagem da área para a entrada de herbicidas, né, para o controle não só de capim-arroz e outras plantas, né, ele já está lá, tipo, ele está com o mesmo estádio fenológico da cultura do arroz. Isso é bastante, parece que ele já estava germinado, entende? Antes de tirar a água, assim, que entraria o oxigênio no solo para ele germinar.
parece que ele já está germinado. Às vezes a gente está andando ali após eu realizar o estágio, né? Um hábito que eu não tinha antes e agora eu tenho é de entrar no meio da quadra e tentar analisar a frequência, né, com que ele está ocorrendo, né? E aí a gente percebe que às vezes o arroz está começando a emitir um perfil e ele também, né? Então o desenvolvimento assim, ele já está junto com o arroz, assim, a gente solta o arroz na terra germinado e parece que ele também já está germinado. É um problema, é uma questão séria, porque de repente o tipo de manejo que o produtor tem feito talvez tenha até favorecido ele, né? Ou ao longo do tempo ter selecionado biótipos que têm esse comportamento que nem tu falou, tá vindo o arroz, mas ele também tá ali na cola, junto com ele, né? Então, caso complicado até. Tu já ouviu falar alguma coisa do Loyant? Como é que o Loyant está se adaptando? Tá, os resultados dele, alguma coisa? Não sei se foi na época ali do teu estágio que ele estava saindo. Sim, sim. A gente acompanhou uma área, acabei esquecendo de mencionar. A gente acompanhou exatamente aquela área que foi afetada com a deriva de glifosato. Né? O cara usou o Loyant, né? E, nossa, é uma beleza, né? Assim, o relato do produtor é uma beleza, né? Usou, assim, em plantas já com um estágio bem avançado e controlou tudo. Mas eu já percebi que teve um vizinho meu aqui, né, ele disse que o Loyant para ele não foi muito eficiente, porque ele demorou a entrar com a água, né? Mas não foi essa questão, ele demorou um dia para entrar com água, né? Ele usou o Gamit junto e, né, ele afirma que foi por isso, mas eu não acredito que tenha sido, porque aqui a gente já tinha muito caso de resistência ao FAST, né, que também é um mimetizador de auxina, né? E aí na área dele ali, teve assim, teve uma pressão forte assim na aplicação, né? Muitas plantas escaparam, né, da aplicação do Loyant. Né? Perfeito. Mas lá era nessa determinada lavoura lá que sofreu a deriva, lá ele apresentou um resultado bastante positivo. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto interessante, né? O Facet, ele também é da mesma família do Loyant. Então, de repente, numa área que já existe um histórico de Facet, talvez o Loyant tenha que ter algum cuidado a mais para que realmente tenha a eficiência esperada, né? Até a gente conversou com um representante de uma empresa lá, que ele havia ido na Cooperja, né, enquanto eu estava realizando estágio, e daí ele comentou que, eu não sei qual foi o país que ele havia viajado, né, e ele disse que até comentou o nome do Loyant que eles tinham lá, né, ele disse que foi em 3 anos já venceu, o capim-arroz acabou vencendo ele e já não adiantava mais aplicar. Nossa, e realmente uma tecnologia que um investimento bem alto, né? Até pela, enfim, propaganda que fizeram, enfim, todo o trabalho de divulgação tiveram. Enfim, tem que cuidar bastante para que não se perca essa tecnologia. Sim. Bom, e a última pergunta aqui, até para não me estender demais, queria que você falasse um pouquinho mais do controle do caramujo, que a gente também, eu tenho percebido, algumas plantas daninhas também têm sido hospedeiro. A gente vê os ovos ali sendo formados, e como que o produtor tem feito aí, já considerando que teve produtos no passado que tinham, de certa forma, um controle sobre ele, e pela questão de toxicidade eles foram banidos. Qual que tem sido o manejo, assim, adotado pela Cooperja, ou também aproveitando um pouco da tua experiência, o manejo em si dessa praga? O manejo, assim, ó, né, não tem. Até tinha uma empresa aqui, uma agropecuária aqui de Jacinto, que tinha um produto, né? Não conheço, não vi o produto, mas os relatos aqui dos vizinhos meus que plantam, compraram lá um produto biológico, né, que controlava. A gente não, eu não sei porque nem vi, né? Mas tem esse relato. Mas em questão da Cooperja, eles não possuem nenhuma linha, né, de
de defensivos que realizam o controle e não se tem nenhum defensivo registrado, né, que controle esses moluscos aí, né? Então, assim, a orientação é drenar a área, né, tem que drenar a área. Muitos drenam, né, e já tiram a água, né, após o plantio, daí já realiza a aplicação de gamite para evitar que o capim-arroz aí tome conta, né? Mas a recomendação é drenar a área, não tem o que fazer. Entendi. Então, da minha parte é isso, só agradecer mais uma vez o convite, e é isso. Parabéns. Obrigado. Obrigada, professor, por suas considerações. Com certeza nós vamos realizar as modificações que você sugeriu. Eu vou passar agora, então, para o professor Bruno, para ele fazer as considerações dele. Boa tarde a todos. Inicialmente, como mãe de praxe, mas é muito interessante e importante te agradecer. Muito obrigado, professor Eliette e ao Fagner, que fizeram o convite para participarmos da banca, das duas bancas, né? Inclusive uma atrás da outra, com a sequência aí. Então, já foi até uma artimanha, se eu não me engano, né? Não, vamos, né, dar um intervalo, senão eles descansam e fazem mais perguntas, o dobro faz o quadro. Mas, tirando essa parte aí, eu peço, né? Aí, digamos assim, até a compreensão de vocês que aqui em casa tem um vizinho fazendo reforma, vizinho gritando e tudo, então talvez atrapalhe um pouco, mas está longe do nosso alcance isso, então não, enfim, espero que vocês aí compreendam. Então, nesse sentido, o professor Marcos fez algumas perguntas que eu faria, né? Então, algumas delas eu vou complementar. Não aquelas que ele já apertou demais, né, Fagner? Senão não tem como. Mas essa primeira aqui é desde 2016, né? Quando eu fiz o primeiro plantio, eu entrei em 2015, 2016, fiz o primeiro plantio de soja aqui no campus e era a área mais largada, digamos assim, né? A pior, que ninguém queria, que todo mundo falava mal, que não dava. E a gente conseguiu ali em 4 anos, hoje um mês por aí, nós colhemos a quarta safra, né? Essa não foi, teve alguns problemas a mais aí, enfim, mas estava se quebrando até ali institucionalmente isso, né? O que eu já sabia há muito tempo, não por ser inteligente ou pioneiro demais, né? Mas pela experiência que eu tinha no Rio Grande do Sul, onde já plantava soja na várzea aí como uma ferramenta há muitos anos. Mas, enfim, esse paradigma a gente está quebrando. Agora, o outro que eu gostaria muito, e até queria que tu relatasse um pouco mais, assim, a área bem drenada que tu falaste lá, ela é abaulada, bem abaulada? A tua área, doutor? Não. Nada abaulada. Nada abaulada. Então, essa é a minha nova batalha, né? Falar, pessoal, tudo bem, abaulada aqui serve, tudo bem, mas não adianta, né, tu abaular, se no meio tu tens ali a corrente de água, né, e se o valo tá sujo, que a água não escorre, né? Então não adianta, a partir do momento que chove na nossa várzea, o solo já fica totalmente saturado, né, de água. Então, se ele é abaulado, se ele é plano, pouco importa, ele vai estar saturado. Aí agora tem que conferir a drenagem, né? É isso, né? Sim. Nesse sentido, deixa eu só acabar aqui. Então, só relembrando, é tudo plano e tem um desnível que vocês fazem na lâmina ou não? Simplesmente deixado plano? Não, lá era tudo plano. Até esse meu vizinho aqui, que ele vai plantar também soja na várzea, é tudo plano. É quadro de arroz mesmo, plano. Só porque daí eles têm até eu acho que a escola também deve ter uma valetadeira, né? Simula aquele encanteirador da escola, né? E eles realizam a abertura das valetas no interior das quadras com um trator e com aquela maquininha. Mas Isso. plano, totalmente plano. É totalmente plano. O que eu via, o pessoal tinha um pouco mais de estrutura lá, há muito tempo atrás, né, quando fiz o meu estágio, eles tinham a lâmina laser, né, então fazia uma declividade tudo para um lado, né, a mínima possível, mas fazia, e depois também não fugia de invaletar toda a área, né, ali para não acumular. E a invaletadeira tem uma outra, né, diferente, não sei se é utilizada na região,
que ela é diferente da escola, né? Que a da escola é uma enxada rotativa que trabalha, digamos assim, né? No mesmo sentido que o trator, né? Diferente do encanteirador, né? Então, tipo, o trator tá indo e tá fazendo a valeta. Mas tem outra que faz, é bem mais fina, né? Bem mais estreita, tipo uma roda. Sim. Já viu essa? Essa aí foi a que eles abriram lá no campo agroacelerador lá, foi com uma dessas, Que ela faz quadradinha. mais estreita e mais profunda, né? Sim, sim. Exato, é essa aí que é o ideal. Mas enfim, então, né, já cai por água abaixo que o pessoal insiste em falar ali que tem que ser abaulado, bem abaulado, bem abaulado. Não, ele pode ser plano, só não pode acumular água. Choveu, igual tá chovendo aqui agora em Sombrio, vai encharcar no abaulado, no plano com valeta, no plano sem valeta. Só que tem que passar ali, né, o mínimo, menor período de tempo e a água toda tem que escoar, né? Então, basicamente é esse o pensamento, né? O que tu acha? É isso. É isso, é isso. Tá. Aí essa imagem que tu tens aí, tá agradecendo aí, né? Ela tem bastante nódulo, né? Tu tens o histórico aí de nodulação me parece que era uma dificuldade há um tempo atrás, né? Fazer com que ocorresse a inoculação, digamos assim, tivesse 100%. Daí assim, informação que eu conversava com o meu orientador, né? Eu não, praticamente a soja conhecia ali na escola, na área, mas assim, um acompanhamento mais próximo eu não tinha. Daí perguntei para ele, né? Porque para mim, assim, não, a nodulação não era tão fácil, né? Principalmente tu plantar lá a cultura no campo e ela pela afinidade, né? Nodular tão bem, né? Daí ele falou que realmente, né, ela não é tão comum, né, acontecer assim a nodulação normal, né, a soja tem a especificidade lá, né, mas não, assim, para ela acontecer a nodulação igual tá aí, né, ela é inoculada e com o passar dos anos, né, a partir do segundo plantio, da segunda safra, ela já começa a nodular bem, né, daí eles falam que dependendo, né, a quantia de tempo que ela está sendo plantada na mesma área, né, até poderia se dispensar, né, a inoculação. Mas alguns estudos aí que a gente, até eu comentava com ele me relatou, né, que hoje eles já estão falando até na co-inoculação, né, de soja de risóbio com azospirilo, né, na cultura da soja, né, e ele diz que dá resultado, né? Dá resultado bem positivo, né? Na co-inoculação já. Não importa a quantidade de safra que tem ocorrido em uma determinada área, né? Tem que Uhum. inocular toda a safra, todo plantio tem que inocular e a co-inoculação está apresentando resultados satisfatórios, né? E se tu vê, tu gasta tanto, né, com tanta coisa que a inoculação ela acaba sendo um custo muito baixo, né, por hectare, comparado Não, com outras aplicações, até algumas que nem se tem comprovação científica, né, com vários outros produtos aí, né, mas com apelo mais comercial, né. É bem interessante, né, esse estágio que a pessoa faz, ele, como o professor Marcos falou, né, na Copérgia, e sobretudo na área experimental, tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? Tu pegares e ir a campo, vivenciar o dia a dia ali da, na, eh, da assistência técnica, é uma experiência muito válida também, mas diferente do que tu ficar numa área experimental. Quero dizer que as duas, né, são bem válidas mesmo. Depende mais de quem está fazendo estágio, né, no caso do discente. E tu, a gente já conhece, né, que é um aluno bem dedicado e não mede esforços, né, em captar os maiores conhecimentos. Eu fiz algumas considerações, né, algumas pouquíssimas, né, correções de padronização, né, às vezes maiúsculas, minúsculo, alguma forma aqui de apresentar os produtos comerciais, enfim, eu acho que tem diversas maneiras, mas adotando uma, ela tem que ser a mesma ao longo do texto. Tempo verbal também, né? Não vou pontuar nenhuma delas. A data, né? A data é interessante, porque foi em 2019 e 2020 que tu fizeste, né? isso, isso.
às vezes aparece, tem alguma confundida nas datas, né? Aparece novembro de 2020, por exemplo. É coisa que, isso quando a gente escreve o relatório e vê ele várias e várias vezes, passa, né? Então, eu destaquei algumas, não todas, né? Para a gente dar, para tu, quando fores reler ali, ter esse cuidado maior, né? E já está quase, né? Já está quase, não é a hora do largar a mão com tudo. Essa questão do tempo formal, tá? E tem ali, do arroz, né? Tu apresentaste duas doenças bem conhecidas. Não, uma doença bem conhecida do arroz, né? Que foi qual? A mancha parda, Mancha parda, né? Ela se assemelha muito com qual? brusão. Com a brusone. Como é que tu ia me diferenciar a olho nu, assim, digamos, pensando na sintomatologia? Qual é a diferença principal entre elas? Assim, ó, a gente só observar já identifica, né? Se pegar uma folha infestada, assim, atacada por mancha parda e uma por brusônia. Mas agora tentar explicar, a mancha parda ela é uma mancha oval, né? E a borda lisa. Uhum. Não sei se eu consigo ser claro. Pelo Não, menos é por aí que eu quero, por aí que eu quero. é, Porque o cara a olhar e minha, saber é uma coisa, agora tu tem que explicar qual é a diferença, é, já é um a pouco minha, mais. Mas vai lá, continua, é isso aí. a minha percepção é essa, né? E Tá, a tá bom. mancha e a brusone ela é uma mancha mais alongada, né? Assim, não é oval, ela é mais alongada, tem um halo bem amarelado assim nas bordas, né? E ela cresce entre nervuras, né? Isso. A Assim, principal é essa aí, ó. A delimitação da. Porque se tu falar assim, ó, halo, as duas vão formar, dependendo do é, tamanho é, da. dependendo do desenvolvimento da mancha parda também, né? Dependendo do desenvolvimento, as duas formam halos. E todos, amarelo, o marrom e aquele mais, né, bronzeado que se fala lá no meio. Beleza, todas formam. Formato alongado, cara, o que é alongado para ti e para mim, né? Lógico, eu te entendo, é bem mais ovalado, né? Ali a mancha parda, enquanto que a brusone ela fica comprida mesmo. Só que a comprida da brusone, ela, por causa do próprio patógeno, né? Ela vai se acomodar no meio das nervuras. Lógico que não é milimetricamente, às vezes, né? Fica um pouco mais arredondada, tal, mas é na nervura que ela cresce. Então, e no começo da doença é fácil, né? Mancha parda, os pontinhos ali, marrom e deu. Só que agora tu chega num local ali, numa, numa reboleira ali totalmente infestada de mancha parda, aí é fácil que tu vai confundir, né? Mas, beleza. E no tratamento, tem diferença? Tem. A gente, assim, quando determina o tratamento, geralmente, né, a empresa ela já trata como um kit, né? Preventivo, o kit ali dos bins e Preventivo, tal. Continua falando. preventivo. É sempre tratado um fungicida para mancha parda e outro para brusone, né? No caso, a gente utiliza algum ano, geralmente é o Tilt, né, para mancha parda, né, propiconazol, se não me engano, e o BIM, né, triciclazol, né. Assim, o controle se dá no mesmo momento, né, no mesmo momento ali, a gente tenta realizar o controle sempre no emborrachamento, né, mas não é o mesmo, pode que tenha algum que atinja os dois, né, mas são produtos diferentes que a gente usa, né. Isso, Não sei se era isso. Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. A bem da verdade, tudo é preventivo e muitas vezes é pelo calendário, né? Não tem nem a previsão, É, é pelo e calendário. a, Ou tem algum desses kits que choveu tanto ou alta temperatura. não, aí é a avaliação mesmo do produtor e o profissional, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que vai entregar um resultado aí até 14 dias após a primeira aplicação, né? Uhum. De maneira geral, os produtos do mercado, né? Mas se eu tenho uma condição que é muito propícia ao desenvolvimento do fungo, né? Por exemplo, um calor ou uma umidade muito alta, né? A pressão sobre a aplicação é grande, né? Então, às vezes, antecipar pode ser Tá, vantajoso. tranquilo. Ali é interessante ali quando tu falaste da memória, né? Ou lembrança que o estagiário tem que dar. E a gente tem que fazer isso sempre, né? Não só quando for É, estagiário, né? Mas achei legal, interessante isso que eles cultivam.
eu vou chamar de institucionalmente, né, ali, é interessante, e aí eu tinha entendido isso, né, tinha uma máquina de lavar no lixo, é isso? É uma lixeira. A Ou é máquina uma era lixeira lixeira. que vocês furtaram? É, a gente sacou o lixo e Tá, carregou a máquina. beleza, tudo bem. Mas nesse sentido, a lei, lógico, eu não vou questionar, né, uma lei que está aí há tanto tempo, e tampouco dizer que eu que tenho razão sobre ela, mas ela é bem interessante, bem explicativa, e tu fizeste uma adaptação muito legal, né, tu tampaste ali os dentes, né, que estavam quebrados, dizendo que, ó, naturalmente seria assim, mas aí com a intervenção tecnológica, ou do técnico, da assistência, ah, sim, agora. Legal. Uma outra comparação que eu gosto de fazer é a largura da ripa, né? Porque a gente coloca, às vezes, todas as ripas como sendo uma, né? Nitrogênio, né? Vamos pensar nas clássicas do fertilizante, os macro e os micros, todas elas têm a mesma largura. É legal o cara pensar na ripa mais estreita, para o micronutriente, para aquele fator que precisa também, só que em menor quantidade, né? Então a gente entende que às vezes é uma ripa com bastante quantidade de madeira, legal, mas não importa. Outra bem estreitinha lá, um pequeno micronutriente, um outro fator qualquer ali, muito fino, é por ali que vai sair, né? Mesmo tendo uma menor quantidade, entre aspas, de barrar o vazamento da água, entre aspas de novo, é por ali que vai vazar. Então, só para, né, digamos assim, aperfeiçoar um pouco mais isso também, né? Pode se corrigir e a largura, né? Quando tiver que deixar a memória maior em outro lugar, já tem essa aí. Um plus, né? É um plus aí. Tá certo. Então, tem algumas questões de terminologias, né? Eu, novamente, não vou voltar. Eu queria que tu me explicasse um pouco mais como que foi assim, ó. Certo, semearam pensando na previsão. Teve choveu, né? Ali no caso, mas vocês tiveram que fazer também, e choveu e muito, né? E vocês depois tiveram que fazer algumas irrigações aleatórias. O que quer dizer aleatório? Sortear no Ah, tá. dia? Como é que é? Ah, tá. Não, a primeira é que assim, ó, nos primeiros plantios ali foi de acordo com a previsão, né? Porque se tinha previsão de chuva e realmente choveu, né? Uhum. Porém, para o ensaio de cultivares, né, a gente daí não tinha previsão de chuva e a gente realizou o plantio, né? No Uhum. caso, foi outro período, né? Foi um terceiro momento, né? E Tá aí certo. pode não ter então ficado bem claro, né? E aí, É, por não poder esperar pela chuva, né, a gente teve que realizar então a é, o, irrigação. o E de aleatório forma, quer dizer que não foi planejado. Ah, vamos fazer hoje que tá seco, alguma coisa assim, nesse sentido? não foi planejado, foi tipo, a gente realizou o plantio e irrigou, né? Porque ele teria que Tá ter água certo. para poder germinar, né? E daí, Perfeito. conforme a Não, é só condição de isso. seco. Às vezes era mais interessante até subtrair esse termo aleatório e colocar tantos dias após a semeadura, né, com intervalo, né, Ah, só para ficar mais claro e específico. Tá, então, pensando assim, vocês semearam com a mesma adubação de base para todas as cultivares e com a isso. mesma quantidade de plantas, né, com o mesmo stand de plantas por metro linear. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que todas as cultivares, elas têm a mesma indicação de densidade de semeadura, vamos pensar assim? Pois é, pode, talvez não, né? Porque às vezes eu tenho cultivar que já naturalmente ela vai ter um crescimento vegetativo pelo próprio ciclo tal, maior, que vai gerar ali mais vagens, né? Onde que a vagem cresce na planta, pensando assim? Como é que é, professor? Pensa na planta, né? Sim, Aonde que ela vai crescer na estrutura da planta, no dossel, pensa assim. desde caule até o final da Tá, mas é em ramo lateral, é onde? ramo lateral. Ramo lateral na axila, né? Dos principais, Ah, sim, na axila enfim, ali do caule. Então, quanto mais ramificação ela tiver, mais chances de ter vagem. vagens, sementes, e depois tu colher e ter mais sacos, né? Então, às vezes, a gente dar essa igualdade, eu entendo ali, né, que foi a demonstração, né? Mas a gente dar uma igualdade na semeadura, a gente pode estar diminuindo a chance de uma cultivar ter um resultado melhor,
porque ela tem uma aptidão natural por emitir menos ramos, enfim, né? Então, lógico, não estou tirando mérito, é bem isso mesmo, porque também se tu semear mais uma, vai que é por causa disso, né? Mas é interessante a gente sempre observar esses pontos. E a semeadura, lógico, né? Depende sempre de quando tu vai plantar, né? A densidade de semeadura. Ali vocês semearam, eu agora não estou lembrado, se tu escreveu, era, claro, demonstração, mas na tentativa de ter duas safras de na mesma área, digamos assim, uma safrinha. Não, não. Era só assim, ó, o surgimento da ideia do ensaio de cultivares é que alguma empresa ia expor alguma coisa, né, naquela determinada área, né? E Uhum, aí, por algum motivo, mudou o planejamento dela e se disponibilizou essa área, né? Daí, no momento, eles não sabiam o que ia ocupar ela, né? Se com milho. E a gente teve a ideia, então, de realizar o ensaio de cultivares, né? Mas só para expor mesmo no dia do evento, né? entendi. E não com ideologia, assim, ó, com, sei lá, pretendendo fazer uma safrinha. Uhum. Foi só para tentar avaliar mesmo e manter qual mais adaptado. Certo. Ótimo. A gente está, eu não estou dizendo que a gente está fora, né, de algum zoneamento. Quando eu comecei a fazer agronomia, o litoral todo de Santa Catarina ele estava fora do zoneamento da soja, né? Simplesmente não se plantava porque não dava, né? Entre aspas, e deu, ponto. Era isso que a gente tinha naquele momento. A gente sabe que não é assim agora. E também falando que a gente não está, né, fora de nenhum zoneamento, digamos assim, o que nós temos é as nossas condições e a gente tem que aproveitá-las com as culturas, né, mais rentáveis, mais estratégicas sobre um ponto de vista assim global, né, pensando em tudo, não só em dinheiro, mas no aproveitamento da terra, na conservação dela e enfim. Mas a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte: o que que tu acha que a gente poderia fazer com a soja? Usar ela na área, por exemplo, um produtor, nas nossas condições aqui, que é um pequeno produtor, o plantar a soja no ideal dela, para as condições que temos, e cancelar, digamos assim, a chance de uma safrinha, ou tentar ter duas safras ali no mesmo ano agrícola, pensando assim, numa cultura de verão. O que que o Fagner, na tua opinião, né, tu julga ser mais interessante para tentar se implementar e implementar ao nível do produtor? Olha, o Fagner sugere o plantio em novembro, né, digamos que numa safra só, né, Uhum, sem a utilização de safrinha. Eu isso. falo assim, né, porque tem um tio meu que, assim, ele tentou, né, implantar ela safrinha, né, o foco dele é o plantio do milho, né? Então ele tirava o milho e realizava o plantio dela, né? Plantava o milho cedo, né, tipo, né, bem antecipado, né, e para tentar fazer o plantio da soja, né? Mas não foi uma experiência tão legal, né? Não foi uma experiência com bom resultado, né? Então, pelo menos aqui, né, na nossa região, eu acredito que assim, o bom desempenho dela estaria garantido digamos que lá em novembro, né? Eu compartilho contigo essa mesma ideia, mas só acrescento novamente, ali, como falei da ideia da RIPA, né? Aí, ó, na nossa região, o que a gente tem por enquanto é É, isso: tu plantar a soja lá, sei lá, no primeiro de decêndio ali de novembro, enfim, né, é, para finalzinho de outubro, para te conseguir ter ali o máximo de rendimento dela. Eu concordo perfeitamente. Mas agora, nesse perguntar, tá, e tu, professor, o que, que tu acha? Eu acho que por enquanto é isso, né, é isso mesmo. Só que a gente tem que trabalhar para tentar usufruir o máximo da terra, né? E daqui a pouco a gente conseguir duas safras, digamos assim, né, safra e safrinha, satisfatória para o pro produtor, né, que faça render aquela terra ali que ele tem disponível. Eu falo terra mesmo, né? é. É algo tão valioso que a gente sabe aí que temos que dar, né, o valor devido para ela. Fagner, era basicamente isso que eu tinha que perguntar para ti. Só para uma última pergunta técnica, né? E depois mais uma para finalizar. Como que é feito esse
ceder de tratores, hora máquina, que os cooperados fazem, né, com o campo agroacelerador. Vocês contratam, não pagam, pedem, depende da disponibilidade, como que é feito essa operacionalização lá? Também depende da disponibilidade, né? Mas é um sócio, né? É o seu Aladino. Até eu citei no relatório e acabei Sim. esquecendo de mencionar ele na defesa. Né? Não, Mas ele mora bem próximo ali, bem ao lado, né? E a plantadeira, ele tem todo o maquinário, né? E aí ele disponibiliza mesmo, né? Eu acho que ele nem cobra as horas, né? Eu não tipo entendo na boa detalhes. vontade. A gente precisa Sim, tal, sim. eu vou lá e faço. Ah, tá, legal. Não, E só porque assim, da forma que a gente pegava, a gente tinha que deixar lá de novo. Né? Lá na casa dele, pegava tudo, né? E daí lavava tudo e entregava certinho. Né? E o óleo daí é a gente, né? O combustível era a Copérgia que dava, né? Também. Olha, também não acredito demais, né? Ô, seu, então tu empresta, enche o tanque e ainda lava depois na volta. Não, tá certo, Fagner, é isso mesmo, né? Então, obrigado aí pelas tuas respostas. E a última é, o que o Fagner vai fazer agora? Um diploma na mão, o que vai fazer? Qual é a tua intenção agora no momento e a longo prazo? Qual que são as tuas ideias, então, agora e a longo prazo? O que tu pensas? Olha, agora, né, a minha ideia, o Fagner formado, né, eu tenho assim, já estou convicto disso, né? Que eu vou ficar na propriedade, né? Eu vou tocar a propriedade, né? Eu acho que hoje, eu ainda comento com o pai, né? O mais caro a gente tem, né? Que seria a terra, né? Então, não tem por que, às vezes, né? Eu sair, né? Por exemplo, muitas vezes não está da forma mais ideal, porque às vezes o manejo não era realizado da forma mais correta, né? Eu acho que a gente adaptando e coisa pode, né, pode otimizar, digamos, os recursos, né, e ter um resultado melhor, né. A minha ideia hoje, a curto prazo, é ficar na propriedade, né, e a longo prazo, se Deus quiser, vai ser também. Ótimo, legal. Não, isso é bem interessante, porque às vezes a gente dá aula pensando que o aluno tem que fazer um mestrado, doutorado, ou às vezes dá aula pensando que ele tem que passar num concurso, mas muitas vezes a gente não dá aula pensando, cara, faz o que tu quiser, vai empreender, né, montar uma pequena empresa de prestar serviço, vai continuar na propriedade, enfim, aplicar técnicas, né? Isso eu acho muito, muito valoroso, tá? Muito valoroso mesmo. Então, muito obrigado novamente, parabéns, tem tudo para dar certo, né? Tu é um grande aluno, a gente vê isso sempre, né? Via lá, né? Há vários anos e agora a gente vê isso também. Muito obrigado, o que eu tinha era isso. Obrigado. Obrigada, prof. Bruno, prof. Marcos. Agradeço as considerações de vocês. Suas considerações são sempre muito importantes e sempre enriquecem muito os trabalhos, né, dos nossos alunos. Fagner, eu não sei se você tem alguma colocação a mais para realizar, e aí depois nós vamos fechar sua nota, eu vou conversar aqui com o pessoal, se a gente vai decidir por fazer uma nota só, ou cada um envia a sua ficha de avaliação depois, separadamente. A gente sabe, né, da questão que você tem pressa na entrega desses documentos, né? Sim. A colocação é só agradecer mesmo, né? Agradecer aí por os professores terem aceitado o convite, né? E agradecer também a paciência da professora. Por quê? A paciência, como assim? Olha, Bruno! Olha o tempo, né, professor? O tempo que faz já, né? Não, tranquilo. A gente sabe do momento que você estava passando e que é um momento assim que realmente tem que aproveitar, né? Porque deve passar muito rápido. E agora chegou o momento de você defender, né? De você finalizar essa etapa importante. Sim. Então, tá bom, Fagner. Eu vou pedir para que você já entre, então, na outra sala, tá? Já vai organizando as coisas lá, que daqui a pouco a gente pula lá para você fazer a sua defesa de TCC, tá? Tá certo. Então. Toma uma água, dá uma descansadinha e aí já beleza. retorna, tá? Obrigada. Obrigado.
Muito bem, então eu vou finalizar agora. Lídia, tu quer falar alguma coisa? Não, não vou esperar você finalizar. Tá certo, então.